Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Raimon para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 89ª sessão ordinária em 5 de novembro de 2013. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Carlos Caiado, segundo secretário, professor Washington, doutor Eduardo Moura, Tânia Bastos, Tiago Carribeiro, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Marcelo Piuí, Eliomar Coelho, Tereza Berger, Jorginho da SOS, Edson Zanata, Guaraná, Tiago Carribeiro, Átila Nunes, Raimon, professor Washington, César Maia, doutor Eduardo Moura, Jefferson Moura, Leonel Brizola Neto, 14, assume a presidência o senhor vereador professor Washington e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Procedida a leitura da ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, presidente, senhores vereadores, senhores assessores, pessoal da imprensa. Estou retornando aqui hoje, já tentei retornar antes, mas não tinha sessão. E passei um período afastado, uma licença sem vencimentos, quando eu fui visitar os serviços de saúde fora do Brasil e fui, a convite do governo português, participar de um simpósio, de um encontro chamado Encontro de Luso-Eleitos. São parlamentares de vários países, 25 parlamentares, Estados Unidos, França, Luxemburgo, Suíça, Argentina, África do Sul, diversos países onde existem portugueses ou luso-descendentes que ocupam a função parlamentar. E fomos discutir lá o nosso trabalho como parlamentares fora de Portugal e fomos discutir lá também a questão da situação econômica da Europa e de Portugal e discutir os problemas que, evidentemente, que temos aqui no Brasil. Mas isso eu, oportunamente, nos próximos dias, vou falar um pouco mais sobre isso. Eu tentei acompanhar, evidentemente, com a nossa assessoria, um fato importante, entre outros que aconteceram aqui, mas um dos fatos mais importantes que eu acompanhei foram as audiências públicas em relação ao orçamento. É evidente que sempre que se viaja, se aprende muito. E uma coisa que me causou um espanto enorme e que se confirmou aqui na minha ausência, eu sei que o vereador Raimon reclamou disso, sei que outros vereadores também reclamaram disso, o vereador Tio Carlos participou das audiências públicas. O que eu senti uma diferença enorme é o respeito que eu assisti. Eu tive vários dias no Parlamento Português, na Assembleia da República, que corresponde ao Congresso Nacional. Lá não existe Senado, lá é parlamentarismo, existe apenas uma Casa Legislativa Nacional e existem as autárquicas, as prefeituras. Durante 2 semanas eu assisti dentro da Casa Legislativa Portuguesa, todos os dias, ou o primeiro-ministro ou os seus ministros, sentados num local exatamente igual a esse aqui, onde ficam os assessores da mesa aqui escrevendo. O primeiro-ministro Passos Coelho estava lá respondendo às indagações da oposição dentro do Congresso, apesar de ter maioria. É evidente que a maioria dele não é igual aqui, a maioria aqui do prefeito do Rio. Mas, num respeito, numa situação completamente contrária ao que eu sei que aconteceu aqui. Nós aqui tivemos de tudo. O secretário que vem e não fala, o secretário que vem e fala e não diz nada, e a secretária que não vem. Tivemos disso tudo que eu já fui informado. Ao contrário, o que se nota lá, que há uma oposição em Portugal muito grande, que já foi governo,
que é acusada pelo atual governo de ter feito coisas que não foram boas para Portugal e que o atual governo tenta corrigir, mas um respeito parlamentar invejável. Eu, em momento algum, vi qualquer ministro português, ou o próprio primeiro-ministro, dizer que o parlamentar não tinha condições de discutir aquele assunto, ou que ele não responderia, ou dar respostas, como eu vi centenas de vezes aqui nas audiências públicas, do início do ano, da lei de orçamentários, onde os secretários simplesmente achavam que todos nós estávamos compondo um bando de idiotas que não podiam discutir o orçamento. E o que eu vejo aqui, novamente, é esse desrespeito entre o Executivo e o Legislativo. Acho que nós, que pertencemos, mesmo aqueles que pertencem à base do governo, mas eles pertencem ao Poder Legislativo, ainda não foram incorporados totalmente ao Poder Executivo. Os nossos colegas vereadores que estão aqui defendendo o governo, com todo o direito que tem de defender o governo, eles são membros do Poder Legislativo. Eu acho que nós precisamos cobrar um pouco mais de respeito, do Poder Executivo. Porque em outros lugares do mundo, onde há oposições duras, oposições importantes, a situação de Portugal é catastrófica. O governo português, seu primeiro-ministro teve a cara de lá no parlamento dizer que estava cortando linearmente o salário dos funcionários públicos. Foi lá dizer que estava cortando as pensões. E foi lá e respondeu, de maneira dura, mas estava lá respondendo. Em momento algum se escondeu atrás do seu cargo no Executivo para não discutir problemas graves. E eu acho que isso é um exemplo de democracia. Reclamar que a oposição, por exemplo, como é o nosso caso aqui, o que tem nos restado aqui como oposição? Não temos resposta, não temos respeito do Poder Executivo, nos cabe normalmente buscar o caminho da justiça. Pouquíssimas discussões eu vi aonde eu fui, vi a mesma coisa em Barcelona, um respeito muito grande e a divergência de ideias. Em Barcelona, mais grave do que isso, que é a tentativa dos moradores da emancipação de sair fora da Espanha, catalão não é espanhol, mas um respeito à democracia, à discussão parlamentar. Eu fiz uma análise aqui no orçamento, eu sei que houve uma reunião aqui da saúde, que a Comissão de Saúde estava presente, o vereador Carlos Eduardo estava presente, fez alguns questionamentos que eu li a respeito do orçamento da saúde, mas, mais uma vez, eu estou perplexo com o que eu analisei. Ou não entendi e, por isso, estou preparando um requerimento de informações ao governo. Eu estou perplexo com o que está escrito no papel. Eu sei que o secretário pouco falou aqui, mas com o que está escrito no papel, eu estou perplexo. Numa rápida análise que eu voltarei a falar amanhã, mas só para a gente entender qual é a perplexidade. Todos entendemos e concordamos que a parte essencial da saúde do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, deve ser com atenção básica. Deve-se investir cada vez mais na prevenção, não há dúvida alguma. E a gente olha pelos números que a prevenção está em primeiro lugar. Não há nenhuma dúvida nisso. O que não dá para entender, e eu vou tentar pedir essa explicação, a maneira como tem sido o relacionamento executivo-legislativo não me dá muitas esperanças de que tenha uma resposta respeitosa do Poder Executivo, mas vou insistir mais uma vez, para não caminhar para qualquer outro destino que não seja o do diálogo, da discussão. Mas como é que dá para entender o seguinte? O país, concordando ou não com a política pública do governo federal, o país tem uma inflação. Nós vimos ontem a situação econômica do Brasil ser questionada e um brutal disparo do dólar, baseado numa avaliação de não convencimento da área econômica com o que o governo federal tem apresentado em relação à economia. Então, sabemos que de um ano para outro, se nada mais existe, as coisas vão aumentar.
O vereador sabe na sua área que se você for comprar mesmo, que compre por um preço mais barato em algumas áreas da cidade do que outras, mas você vai comprar qualquer produto, esse produto de um ano para o outro encarece. A sua gravata, a minha, se eu for comprar, essa gravata tem uns 10 anos, se eu for comprar ela agora não vai ser o preço que eu paguei há 10 anos atrás. Então é preciso entender que nos orçamentos que estejam incluídos, pelo menos, a taxa de inflação para o ano que vem. E eu vejo com a maior surpresa que do orçamento da Prefeitura para o ano que vem da saúde, pelo menos o que está no papel é menor do que foi o de 2013. O que não aconteceu com a educação. Na educação há um orçamento, esse ano 2013, há um orçamento de 4 bilhões e 900 para a educação e na proposta orçamentária para 2014, um orçamento de 5 milhões e 300. Ou seja, há um enorme aumento do orçamento da educação. Da saúde, o que está programado para ser gasto em 2013 são 4 bilhões e 300. E para 2014, a mesma coisa. Na verdade, nos documentos que eles enviaram ano passado sobre 2013, a proposta orçamentária é 4 bilhões e 440. E a proposta orçamentária para esse ano, 4 bilhões e 347. Ou seja, no mínimo é igual, sem entrarmos em deflação e etc. No mínimo igual. A rubrica de pessoal é absolutamente semelhante. Eu me lembro que numa discussão com o secretário, eu dizia que o gráfico de pessoal de 2009 até hoje, para pagamento de pessoal da saúde, é uma linha quase reta. Ele me propôs fazer um exame oftalmológico. Eu fiz, troquei até de óculos, mas a linha não mudou. A linha continua a mesma. Basicamente reta, ou seja, ele vai gastar com o pessoal esse ano 1 bilhão 332, 1.332, e ano que vem 1.369. Ou seja, 37 milhões a mais. Isso não dá para pagar nem o crescimento vegetativo. Isso não dá para pagar o aumento que ele propôs para o funcionalismo geral. Muito menos cobrir a inflação. Na área dos gastos em despesas correntes, o que são os gastos em despesas correntes? É como o governo vai gastar na contratação dos serviços jurídicos, de pessoa jurídica, a limpeza, a segurança, a manutenção de equipamentos, a compra de medicamentos, a contratação de pessoal pelas OS. Quer dizer que de 2013 para 2014, nós vamos encher as unidades públicas de saúde de equipamentos, de medicamentos, de pessoal, gastando menos. Estamos diante de uma mágica. E é essa mágica que eu vou pedir ao prefeito e ao secretário de saúde que nos explique. Só para vocês terem uma noção, vereadora Laura, que é conhecedora da área da saúde. O Hospital Souza Aguiar, que enfrenta problemas, tem um orçamento para esse ano de 140 milhões e para o ano que vem de 130. Ou seja, o diretor do Souza Aguiar vai administrar o Souza Aguiar, como diz a presidente Dilma, mas vai fazer mais com menos. Pelo menos é o que está escrito no papel. O do Miguel Couto, que é ali na área da Zona Sul, é mais perto da praia, ele vai pedir ajuda a Iemanjá, porque nós teremos um orçamento que era 128 milhões esse ano que vem 117. O Salgado Filho, 131 esse ano, 121 ano que vem. O Lourenço Jorge, 104,98. Mas aí há um outro fato interessante. Também o orçamento das unidades de saúde, que a Prefeitura resolveu entregar às OS, dizendo a vocês aqui que o melhor caminho era OS para gastar menos, ela resolveu ver que não estava muito bom. Resolveu cortar também o orçamento dos hospitais como Pedro II. O Hospital Pedro II em Santa Cruz, cheio de problemas, que tinha um orçamento, esse ano, de 193 milhões, terá ano que vem, 123 milhões, terá ano que vem um orçamento de 105 milhões. Ou seja, também menos recursos. E para finalizar por hoje, senhora presidente, nós tivemos uma audiência pública aqui feita pela Comissão de Saúde, onde discutimos os problemas do Hospital Rafael de Paula Souza
e do Hospital Salles Neto, que os seus funcionários vieram reclamar aqui que o governo fechou leitos, que o governo fechou toda a parte de internação do Salles Neto, e aqui disse o secretário que não se preocupassem. Não se preocupe que nós estamos apenas mudando o perfil. O perfil deve ser aquele de pegar o cinto e dar uma arrochada. Porque o orçamento do Salles Neto, vereadora Laura Carneiro, este ano era de 7.973.000. Para o ano que vem, para quem estiver fazendo mágica, administrando, será de 3.800.000, menos da metade desse ano. E o Rafael de Paula Souza, que era 28 esse ano que vem será 16 milhões. Ou seja, está mais do que claro que esses hospitais não vão sobreviver dessa maneira, porque é um estrangulamento administrativo e financeiro. A mesma coisa acontece com os recursos para as UPAs. A menina dos olhos do governo do Estado e a menininha dos olhos do prefeito Eduardo Paes. As UPAs vão ter menos recursos. Este ano, 2013, elas têm 197 milhões para viver e ano que vem terão 174. Então, senhores, alguma coisa precisa ser explicada. E o que eu não entendo é como é que a Secretaria de Saúde consegue essa mágica, passar para nós essa informação. O que vai acontecer em relação a isso? Enquanto nós teremos um aumento brutal e absolutamente correto, com recursos da atenção básica, para a atenção básica, teremos um arroxo em toda a rede hospitalar, nas UPAs e no SER. Cada SER da cidade terá menos 10 milhões, então de 5 a 10 milhões a menos no ano que vem no seu orçamento. E dizem eles que com o SER resolveu o problema dos hospitais. Há alguma coisa estranha. Então, o que nos cabe? Nos cabe um relatório, um requerimento de informações. E que não venham com respostas, como tem vindo até hoje, respostas preparadas para pessoas oligofrênicas. Há que ter uma explicação para isso. E o outro fato importante final. Discutiram aqui nesses microfones, brigaram e obrigaram os senhores que apoiam o governo a votar a aprovação da empresa municipal de saúde. E a empresa municipal abre com um orçamento de R$7 mil. A empresa municipal recebe menos do que recebe um vereador na Câmara. É isso que está colocado para o ano que vem. Que mágica será essa? Ou será que o vereador César Maia, profundo conhecedor da administração pública, disse no seu blog que o dinheiro para a privatização da saúde sai todo dos recursos que são rubricados como gabinete do prefeito, gabinete secretário. E lá no gabinete secretário, a rubrica é forte. Para este ano, o gabinete do secretário contará com recursos de R$1.605.000.000. Como será isso? Eu só espero, não quero ter o desprazer de ouvir novamente, o que parece que já o secretário voltou a falar aqui. Eu disse nas minhas últimas apresentações que nós temos um secretário ad hoc de saúde, que é o secretário da Casa Civil, deputado Pedro Paulo. E disse aqui o secretário de saúde que essa parte da empresa é tudo com o secretário Pedro Paulo. Eu espero que o secretário Pedro Paulo também não esteja já de luva e bisturi operando nos hospitais do Rio de Janeiro, porque ele não tem ainda essa capacidade. Tem várias, mas essa ele ainda não tem. Ou que o ministro Padilha o contraste para mais médicos aqui para o interior do Brasil. Muito obrigado. Vereador Paulo Pinheiro, a gente estava com muita saudade de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência hoje quase me enforcou. A recíproca é absolutamente verdadeira. Vossa Excelência, depois eu fico com mamar. 24 minutos, Vossa Excelência falou. Com a palavra, o novo vereador William Coelho, que dispõe de 10 minutos, que é o tempo regimental. Não vou ficar 24 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, o motivo que me traz hoje a esta tribuna é um fato que vem preocupando muito os moradores de Santa Cruz, os comerciantes, empresários da região. Hoje, Santa Cruz passa por um processo muito complicado
em relação ao desenvolvimento da região. O bairro sofre com algumas questões que impossibilitam o seu crescimento, tais como o número elevado de imóveis preservados, tutelados e tombados, não permitindo que haja brechas na legislação para a construção de prédios que poderiam ampliar o crescimento local, o crescimento de empresas locais, gerando mais emprego e renda dentro daquela região. Entendo que devemos preservar as questões históricas, sim, mas não podemos perder o foco no desenvolvimento. Por isso eu quero, nesse momento, sugerir ao nosso prefeito que se faça um estudo para revisar a APAC da região e a possibilidade de implantar o peu de Santa Cruz. Não tenho dúvidas que devemos resgatar e manter realmente os prédios históricos do bairro, tais como Casa do Sal, o Palácio Princesa Isabel, Túnel dos Jesuítas, as ruínas do Matadouro, o Batalhão Vila Gran Cabrita, o Hangar do Zé Pilim, alguns destes até precisando de restauração, pois se encontram em péssimo estado de conservação e até oferecendo risco à população e aos transeuntes. Tem também o Porto Imperial de Septiba, que faz parte da história do nosso Brasil e hoje está completamente esquecido e apagado. Eu tive fazendo uma visita há alguns dias atrás, e assim, é uma parte da história do nosso país, é onde a Princesa Isabel, vereadora, chegava com a sua comitiva e ali desembarcava e seguia para a sua casa no bairro de Santa Cruz, atual bairro de Santa Cruz, e hoje é uma história completamente apagada e esquecida, que pode ser resgatada e colocada até como patrimônio ali, uma parte turística da nossa região, e deixo aqui também essa ideia. Hoje, quando vejo o avanço dos bairros vizinhos, como Campo Grande principalmente, cresceu muito, e Itaguaí, que avançam assustadoramente com empreendimentos que trazem valorização para o local, confesso que fico preocupado. Santa Cruz hoje conta com uma população que beira 500 mil habitantes e precisa crescer, tem essa necessidade de crescer, como Campo Grande está crescendo, como Itaguaí também vem crescendo. Então, eu sugiro que seja colocado em caráter de urgência este processo, que seja visto com muito carinho pelo nosso prefeito, da reforma do APAC, da implantação do peu, permitindo assim que Santa Cruz acompanhe o processo da nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Não havendo mais orador inscrito, deixo a palavra franqueada. Não havendo orador que fará uso da palavra, fica suspensa a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é a excelentíssima senhora vereadora Tereza Berg, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, hoje especialmente subo a esta tribuna para falar de questões que eu considero de extrema relevância. E uma delas se refere ao preconceito que, infelizmente, está, digamos assim, entranhado no caráter de algumas pessoas.
E isto nós vemos todos os dias, no nosso dia a dia. É o preconceito contra homossexuais, é o preconceito contra negros, é o preconceito contra religiões, é o preconceito até contra os pobres, contra os mendigos. E são questões que eu, desde muito pequena, aprendi a dizer não ao preconceito e à discriminação. Porque eu acho que é uma das piores coisas que podem acontecer com alguém. Na quinta-feira da semana passada, ou melhor, na sexta, após o programa, porque eu não assisti o programa, eu recebi uma enxurrada de telefonemas, de e-mails, relatando uma piada de mau gosto proferida pela atriz Tata Werneck no programa Amor e Sexo. Isto foi na quinta-feira, no dia 31 de outubro. Quando parece que o assunto abordado no programa seria o bullying, que também é uma questão muito séria, e nós vemos isso com muita frequência, principalmente nas nossas escolas. Então, quando a atriz Tata Werneck foi perguntada sobre o que faria se um amigo gay sofresse bullying num colégio, brincadeira ou não, a atriz respondeu que desviaria o foco para um amigo judeu. Para mim, aqui não tem brincadeira coisa nenhuma. Para não dizer que a atriz tem uma personalidade, ou carrega em sua personalidade um sentimento antissemita, e eu até quero acrescentar que ela já se desculpou publicamente pela sua brincadeira, que eu considero assim de péssimo mau gosto. Eu até prefiro acreditar que a Tata Werneck estava imbuída dos desvarios da sua personagem, a Valdirene, vivida na novela das 9, e ela deve ter confundido, eu espero que assim seja, a realidade com a ficção. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu protesto e o meu repúdio a esta malfadada brincadeira. E mais, eu até entendo que ela deveria pedir desculpas, não à comunidade judaica, como ela fez, mas sim a todos os telespectadores que assistiram o programa Amor e Sexo naquele dia, e se desculpado dentro do programa e no mesmo horário. É muito fácil para as pessoas se manifestarem de forma tão preconceituosa e depois pedirem desculpas. De qualquer maneira, a sua retratação, o seu pedido de desculpas já ocorreu, e nós só podemos lamentar, repudiar, como eu disse há pouco, esta atitude. E eu vou sugerir à atriz que vá assistir a uma exposição que está acontecendo no Centro Cultural da Light, que é promovida pela organização Vitso do Rio de Janeiro e do Brasil, que é uma instituição feminina que faz um excelente, um belíssimo trabalho social. E esta
exposição chamada de Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto. Ela relata o sofrimento das crianças vividas durante aquele período trágico do regime nazista. E eu tenho certeza que a Tata Werneck deveria, sim, ir a esta exposição, pois de lá e com o que ela teria de informação, lhe daria a dimensão do que a discriminação e o preconceito podem fazer de nocivo à humanidade. Eu também aproveito a oportunidade para parabenizar a VIDS por esta tão importante iniciativa, lembrar para jamais esquecer o que foi o terror nazista que assassinou tanta gente. Foram 6 milhões de judeus em campos de concentração e que incluem 1,5 milhão de crianças que não tiveram oportunidade de viver, de crescer, de servir à humanidade. Quem sabe dali sairiam grandes artistas, cientistas, mas crianças vitimadas pela maldade, por um regime tão cruel. E nós sabemos que não foram apenas os judeus, os perseguidos, mas outras minorias, os judeus muito mais, mas outras minorias, como, por exemplo, os homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, comunistas e tantos outros. Então, eu também deixo aqui o meu convite àqueles que nos assistem na TV Câmara, aos senhores vereadores, funcionários desta casa. A exposição é realmente muito interessante. Ela está no Centro Cultural da Light, lá na Marechal Floriano. Por último, eu também, aliás, deveria ser a minha primeira fala, agradecer ao nobre colega, tio Carlos, que me permitiu usar deste espaço que ele havia reservado para ele. Eu queria também falar muito rapidamente de uma audiência pública que a Comissão de Defesa de Direitos Humanos realizou aqui na quinta-feira passada, sobre esgoto sanitário nas comunidades. É um assunto que nós discutimos já há 4 anos, por 4 anos consecutivos, fazemos audiências públicas sobre o tema, que entendemos ser da maior relevância, porque saneamento, esgoto sanitário é saúde e é vida. Então, há que chamar a atenção sempre do nosso município, porque hoje a responsabilidade do esgotamento sanitário nas favelas é do município. Infelizmente, existe um convênio desde 2007, que foi assinado pela Prefeitura do município do Rio de Janeiro, assumindo esta responsabilidade, e a SEDAI, mas não se fez nada. Se antes existia um contrato que funcionava precariamente na Secretaria de Habitação, logo após do prefeito Eduardo Paes, em 2009, ele acabou com o projeto e as comunidades hoje vivem abandonadas. Abandonadas porque todas as vezes que elas procuram a prefeitura empurra para a SEDAI. Vão à SEDAI e a SEDAI empurra para a prefeitura. Então, ficam sem solução e daí nós fazermos estas audiências públicas, trazendo representantes das comunidades, e desta vez nós fizemos questão de trazer representantes de comunidades pacificadas, principalmente, porque na última audiência pública realizada aqui nesta casa, no final do ano passado, um representante da SEDAI nos disse que as comunidades pacificadas
seriam novamente atendidas pela SEDAI. Mas, pelo que eu vi aqui, pela manifestação das lideranças comunitárias que aqui estiveram, isto não vem ocorrendo. Aliás, é uma questão, a pacificação das comunidades, que é tão importante para o nosso Rio de Janeiro, e nós temos que dizer, sim, que graças a esta pacificação foi possível trazer eventos tão importantes para a nossa cidade, para o nosso Rio de Janeiro. Mas o nosso secretário de Segurança sempre afirmou que entrava a pacificação, mas teriam que entrar também questões relacionadas à área social. As comunidades tinham que receber serviços básicos, as comunidades tinham que realmente receber um atendimento muito especial, especialmente nessa questão do esgoto sanitário, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da iluminação pública. São tantas as comunidades sem iluminação e, lamentavelmente, mesmo comunidades pacificadas, hoje continuam nas mesmas condições. Bem recentemente, eu até falei aqui no dia da audiência pública, subi o Pavão e Pavãozinho e ainda vi esgoto a céu aberto. Então, acho que está na hora de se retomar esta questão, se é de responsabilidade da Prefeitura, e é de responsabilidade da Prefeitura, porque o convênio foi assinado em 2007, então que ela assuma uma responsabilidade que lhe compete, não ficar este jogo de empurra e as crianças viverem esta realidade cruel, crianças e adultos, claro, mas é muito frequente entrar nas comunidades e encontrar as nossas crianças ainda brincando no esgoto. Muito obrigada, senhor presidente. Não tendo a oradora usado todo o tempo, a presidência franqueia a palavra franqueada por 4 minutos, ao excelentíssimo senhor vereador César Epitácio Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, peço desculpas. Hoje eu tive que dar uma entrevista e não pude estar aqui, porque com um tempo grande como aquele, eu ia cumprir todos os meus pontos. Era o discurso que eu chamei de discurso Twitter, que tinham 10 notas. Vou ler enquanto der tempo. Ontem, de uma forma absurda, o secretário municipal de ordem pública, Alex, foi meu subprefeito, foi agredido. E, claro, foi acusado de que algum emissário da secretaria dele teria feito uma extorsão, um pedido de extorsão, 50 mil reais. Bem, tenho certeza que a polícia vai investigar até o limite esse tipo de acusação. E tenho certeza também que essa atitude vai dar origem a um processo contra o agressor. E tenho certeza também, senhor presidente, que essa mesma polícia vai abrir um processo, ou já abriu o processo, contra um agressor de um músico num restaurante japonês, eu acho que em Jacarepaguá, não sei aonde, Horto, que foi o prefeito Eduardo Paes. Há pouco tempo atrás, ele deu um soco no rosto de um músico que estava fazendo uma brincadeira qualquer com ele. É uma agressão. Eu acho que esse agressor, ele tem que responder um processo pela agressão dele. E o prefeito, eu imagino, já está respondendo um processo pela agressão. Porque se não for assim, com que autoridade se abrirá um processo
contra aquele agressor. Era uma nota. Uma segunda nota. São Paulo, grampo, investigação, fiscais da Secretaria de Fazenda com uma macro corrupção. Uma empresa, senhor presidente, uma empresa do ramo imobiliário chamada Brookfield, essa empresa disse que sofria extorsão e teria dado 4 milhões de reais para um grupo de fiscais. Essa mesma empresa Brookfield foi a que ficou com o rumoroso caso do Hotel Hyatt, numa área de preservação ambiental da Barra da Tijuca. Essa casa flexibilizou, o prefeito flexibilizou, e essa mesma Brookfield, que, pelo visto, tem uma relação com o poder público de pressão, é ela que assumiu o Hotel Hyatt aqui numa área de preservação ambiental na Barra da Tijuca. E para concluir, imagino que o meu tempo já esteja esgotando, ontem, ou anteontem, acho que foi ontem, o prefeito baixou um decreto. E esse decreto, ele bloqueia certas áreas do Peu de Vargens, porque a lei aprovada por essa casa, por iniciativa dessa casa, aonde a participação do Poder Executivo foi vista e conhecida por todos, e que na época a vereadora Sônia Rabelo de Castro teve ocasião de dar todos os detalhes do absurdo que era essa lei. Eu reproduzi alguma coisa, comentei alguma coisa no meu ex-blog. Agora vem esse decreto, essa afirmação. Eu acho que, no mínimo, o prefeito deveria, em respeito aos vereadores que tiveram a iniciativa, que aprovarem a lei, mandar aqui o seu secretário explicando por que ele fez essa obstrução, esse recorte nessa lei absurda. Conheci com detalhes essa legislação quando vetei e devolvi para essa casa, que foi piorada depois, para que não fique nenhum tipo de dúvida a respeito dos objetivos da aprovação daquela lei. Enfim, senhor presidente, eram esses 3 pontos que eu comentaria hoje e deixo para amanhã comentar os outros tweets que apresentei no discurso de hoje. Obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número. Autor, vereador Jorge Felipe. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, que seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de 6 de novembro de 2013, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 26/2013, de minha autoria, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Maria Conceição da Hora Gonçalves Coelho. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vereador Renato 5 solicita verificação nominal. Como vota aí?
Como voto, senhores vereadores, Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eliseu Kessler, Elton Babu, Jimmy Pereira, João Mendes, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leila do Flamengo, Leonel Brizola Neto, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Rafael Aloísio Freitas, Rosa Fernandes, Sebastião Ferraz, Vera Lins, Verônica Costa, William Coelho. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, presente e votando sim 29 senhores vereadores. Requerimento está aprovado. Requerimento sem número. Autor, vereador Jorge Felipe. Requeiro a mesa diretora na forma regimental que seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 38/2013, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Hugo Enéas Salomone. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Autor, vereador Jorge Felipe. Requeiro a mesa diretora na forma regimental que seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 39/2013, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Antônio Augusto de Souza Coelho. Senhores vereadores que aprovam, que permaneça como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Autor, vereador Márcio Garcia. Requeiro a mesa diretora na forma regimental que seja retirado da ordem do dia do projeto de resolução número 1/2013, de minha autoria e da vereadora Rosa Fernandes, que acrescenta, altera e inclui dispositivo no regimento interno e cria a Comissão Permanente de Defesa Civil. Senhores vereadores que aprovam, que permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Autor, vereadora Leila do Flamengo. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 579/2005, de minha autoria, que cria os bairros populares do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Vereador Dr. Eduardo Moura. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental,
a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1581 de 2012, que acrescenta dispositivos à lei número 1220 de 88, de 12/4 de 88 e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento número 350 de 2013. Autor, vereador William Coelho. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao coronel aviador Sérgio Barros de Oliveira, por relevantes serviços prestados à Força Aérea Brasileira, FAB, em prol da população do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 351/2013. Autor, vereador William Coelho. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel aviador Eduardo Almeida da Silva, por relevantes serviços prestados à Força Aérea Brasileira, FAB, em prol da população do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. A pedido do vereador Renato Cinco, nominal. Votação nominal. É o 351. Como votam os senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eliseu Kesley, Elton Babu, Guaraná, João Mendes, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Júnior da Lucinha, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Marcelo Queiroz, Rafael Aloísio, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Verônica Costa e William Coelho. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presente e votando sim, 28 senhores vereadores. Requerimento está aprovado. Requerimento número 352 de 2013. Autor, vereador William Coelho. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel aviador Walter Carrocino Neto, por relevantes serviços prestados à Força Aérea Brasileira, FAB, em prol da população do município do Rio de Janeiro.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Presidente. Com a palavra pela ordem, o vereador Jefferson Moura. Boa tarde, senhor presidente. Apenas para justificar a ausência do vereador Leonel Brizola Neto. O vereador não se encontra, acho que se encontra com um pequeno problema de saúde e pediu que eu fizesse a justificativa de sua ausência. Obrigado. Justificada a falta do vereador Leonel de Moura Brizola Neto. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, quórum por maioria absoluta, projeto de decreto legislativo número 42, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Em discussão a matéria. Está inscrito para discutir o vereador César Maia, que dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito rapidamente, é repetindo a emenda que eu já fiz em outro projeto de lei nesse, e que o plenário entendeu democraticamente que não deve ter curso. E não entendo por quê, mas, claro, o plenário é soberano. Proposta simples. Os recursos vinculados da educação e da saúde não podem ser usados como garantia. Enfim, sempre foi assim. Você não pode, o próprio banco, quando recebe o pedido, ele mesmo internamente faz a exclusão, porque aqueles recursos são usados compulsoriamente. Então, essa minha emenda é simplesmente, não mexo no projeto de lei, que vou votar a favor do empréstimo. Ontem, o vereador Caiado já disse qual é a nossa posição. Nós vamos votar a favor do empréstimo de 3 bilhões e a proposta, pela terceira vez, retorno, é simplesmente excluir saúde e educação daquilo que é oferecido como garantia ou contra-garantia. Apenas isso, senhor presidente. Algum de outros vereadores que queiram discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrado em votação. A matéria requer quórum absoluto. Os postos de votação já estão liberados. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. O senhor votou? Vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Chiquinho Brazão, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eliseu Kessler, Elton Babu, Jefferson Moura, Jorge Braz. Como voto, vereador Jorge Braz, Júnior da Lucinha, Leonel Brizola Neto,
Marcelo Piuí, Márcio Garcia, Rafael Aloysio Freitas, Raimon, S. Ferraz, Tio Carlos, Vera Lins, Verônica Costa. Encerrar a votação, hein? Todos votaram? Faltando o Júnior da Lucinha. Encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores, não 6 senhores vereadores. O projeto está aprovado, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 26/2013, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Maria Conceição da Hora Gonçalves Coelho. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada a verificação nominal pelo vereador Renato Cinco. Os postos de votação já estão liberados. Como votam os senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Eliseu Kesley, Elton Babu, Guaraná, Jefferson Moura, Jimmy Pereira, João Mendes, Jorginho da SOS, Júnior da Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Marcelo Queiroz, Márcio Garcia, Raimon, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berger, Verônica Costa e William Coelho. A presidência vai encerrar a sessão. Vai encerrar a votação. Boa. Encerrada a votação. Presente votando, sim, 29 senhores vereadores. Projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Consignando o voto sim do vereador Jefferson Moura e vereador Guaraná.
Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 38/2013, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Hugo Enéas Salomone. Os vereadores em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação especial em regime de urgência, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 39/2013, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Antônio Augusto de Souza Coelho. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão, segunda sessão, projeto de lei 390/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017. Em discussão a matéria. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, eu quero solicitar o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Proposto o adiamento da discussão dessa matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão e segunda sessão, projeto de lei 488, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto sai da ordem do dia e retorna à Comissão de Finanças para receber emendas. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária. Esse daqui, ela tirou, isso aqui não, porque ela retirou da pauta, esse daqui, tá? Vai encaminhar. Não, não precisa que ela retirou assim. Encaminhar. Eu nem anunciei qual projeto, Vossa Excelência quer encaminhar. Esse qual? 469/2009, que na pauta está o próximo. 469. Tá certo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei 469/2009, de autoria dos senhores vereadores Carlos Caiado, Eider Dantas, Leonel Brizola Neto, Tio Carlos e Raimon, que tomba por interesse educacional e social a escola Friderais no complexo do Maracanã. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, para encaminhar a votação, vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, o caminhamento é bem rápido. Na verdade, esse projeto foi apresentado em 2009, em conjunto com o vereador Eider Dantas, que hoje tem a coautoria de outros companheiros, vereador Raimon, Brizola Neto, vereador Tio Carlos, que fez parte também desse projeto, uma luta antiga de preservar uma escola que tem tradição em nossa cidade, uma escola que sempre esteve com notas boas no IDEB, uma escola que tem uma demanda muito forte dos pais dos alunos,
dos professores na sua manutenção, onde ficam no complexo do Maracanã. Tinha uma iniciativa inicial do governador em retirar essa escola, que o prefeito estava acompanhando essa iniciativa, mas depois houve o recuo, pela nossa felicidade. Nós aprovamos essa matéria em primeira discussão, inclusive, na época, o líder do governo foi o último voto, como eu coloquei da outra vez, que nos ajudou. É uma matéria de grande importância e quero comunicar ao presidente Jorge Felipe, que Vossa Excelência é flamenguista. E o nome da escola é Friedenreich, foi um grande artilheiro do Flamengo. Então, que bom, né? Então, que formal, Vossa Excelência, então, pediu o apoio de todos os vereadores, que nós vamos estar selando por lei aquilo que já era decreto do antigo governo César Maia. Depois, o prefeito tinha revogado esse decreto e, com a desistência do governador, o prefeito Eduardo Paes fez um decreto mantendo, preservando a escola, mas com a lei nós vamos garantir que isso fique para sempre na história da nossa cidade. Então, peço o voto favorável de cada vereador, lembrando aí, flamenguista presidente, para votar favorável pelo Friedenreich. Obrigado. Estou solidário com Vossa Excelência. Votação é nominal. Como voto, senhores vereadores. O único momento que eu discordo do vereador Caiado é quando... De novo. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Pela ordem, presidente. Votaram sim 35 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Declaração de voto. O projeto está aprovado, dispensado da redação final. Segue autógrafo. Pela ordem, a vereadora Rosa Fernandes. Declaração de voto. Senhor presidente, senhoras e senhores de vereadores. Desculpa, vereadora. É para declaração de voto, tem prioridade? Declaração de voto, vereador Carlos Caiado, vereador Tio Carlos, vereador Renato Cinco, vereador Raimon e depois, pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Presidente, bem sucinto, para agradecer a cada vereador pela aprovação dessa matéria de grande importância, mas também fazer justiça no esquecimento na hora da fala do encaminhamento, a professor Osta, o vereador que tinha uma emenda e que retirou a emenda na última sessão, que proporcionou a votação do projeto hoje com mais rapidez. Então, muito obrigado a cada um dos senhores vereadores pela aprovação dessa matéria que defende a educação da nossa cidade. Senhor presidente, declaração de voto. Já anunciei, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria agradecer aos companheiros vereadores. Na verdade, também fazer justiça ao vereador Leonel Brizola, que não se encontra, vereador Eider Dantas, que no primeiro instante esteve junto para que nós pudéssemos apresentar esse projeto. Queria aqui também agradecer ao professor Washington, que retirou a emenda, e pedir ao prefeito Eduardo Paes que seja sensível, né? Assim como foi o líder do governo Guaraná, que na primeira votação foi o 26º voto e hoje também nos dá a oportunidade do seu voto favorável a esse projeto. Parabéns às crianças, a todos os pais que lutaram, né? Acredito que quando a secretária Cláudia Coxim também nos recebeu lá, ela também se disse contrária à demolição daquela escola. Sei que escola é mais do que prédio, mas ali tem um significado muito especial. Então, eu queria aqui deixar registrado o meu agradecimento a todos e parabenizar, como disse, aos professores, funcionários da Friedenreich e moradores também daquela região que reconhecem, não só num prédio, mas sim naquela instituição, uma escola que mostra que ali se pratica uma educação de excelente qualidade. Aquilo é um orgulho para a nossa cidade, por isso, esse projeto. Espero agora apenas que o prefeito não vete, tirando desta casa do vereador Caiado, que começou essa luta, esse reconhecimento. Obrigado. Para a declaração de voto, vereador Raimon, depois Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Eu queria apenas
a oportunidade para dar os parabéns para a população do Rio de Janeiro, especialmente para a comunidade da Escola Friedenreich, que durante todo esse ano de 2013 conseguiram, com a sua luta e a sua mobilização, impedir que o governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro pusessem abaixo a Escola Friedenreich. E, graças ao povo do Rio de Janeiro, essa Câmara Municipal está tendo a oportunidade, né, uma das raras vezes esse ano, em que essa Câmara Municipal toma uma decisão de acordo com as vozes manifestadas pela nossa população nas ruas da nossa cidade. Então, que fique claro que, graças ao povo do Rio de Janeiro, o prédio do Museu do Índio, o prédio da Escola Friedenreich, o Júlio Delamare e o Célio de Barros continuam de pé, continuam sendo um patrimônio do povo do Rio de Janeiro. Então, eu quero declarar o voto em nome da nossa bancada, da bancada do PSOL, dando os parabéns ao povo do Rio de Janeiro por essa importante vitória em defesa da nossa educação e da nossa cultura. Pela ordem. Vereador Raimon. Senhor presidente, declaração de voto por ter votado favorável ao projeto de tombamento da Escola Municipal Friedenreich. Essa escola que é uma escola de referência, não somente na segunda CRE, não somente no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E, ironicamente, hoje nós temos as galerias vazias. Os profissionais de educação, os pais, os próprios alunos, muitas vezes, estiveram aqui nas galerias pedindo aos vereadores que dessem esse voto de confiança, o seu voto, fizesse a sua representação valer, para não favorecer, mas para, na verdade, reforçar aquilo que a Escola Friedenreich tem feito durante décadas, que é fazer uma educação verdadeiramente de qualidade. Então, hoje, eles que não estão aqui, elas que não estão aqui, certamente estão contemplados os seus anseios, e esta Câmara dá o entendimento para a sociedade de que escola não se derruba, de que escola não se fecha, de que processo de educação tem que se estabelecer apenas, não só na manutenção, mas na manutenção, no aprimoramento, na qualificação, seja dos profissionais, seja também dos espaços educacionais. Então, parabéns a todos os vereadores, quero agradecer também esse voto precioso nesta tarde de quarta-feira aqui no plenário da Câmara Municipal, parabenizar a escola, parabenizar os profissionais, os pais de alunos e os próprios alunos que tanto lutaram e que nos sensibilizaram, mas também reconhecer a sensibilidade dos vereadores e parabenizá-los por essa demonstração de respeito à voz das ruas, de respeito à voz da educação que clama por qualidade e que clama por aquilo que é seu direito. Para a declaração de voto, vereador Jefferson Moura. Senhor presidente, vereadores, eu votei sim, porque entendo que a manutenção da Escola Friedenreich é a afirmação da alma carioca, é a afirmação das referências históricas dessa cidade, que tem naquele complexo, no complexo do Maracanã, no espírito carioca, onde o futebol pulsa, no espírito carioca que traz nas esquinas, no subúrbio, na praia, a convivência de uma cidade que, apesar do interesse de muitos, continua linda. Eu votei sim, porque esse projeto reafirma o espírito, apesar de alguns que entendem nos mega-eventos, mega-obras, na afirmação do concreto e das ferragens sem alma e sem espírito de cidadania, a saída e alternativa para essa cidade, eu faço parte daqueles que entendem que o Rio de Janeiro continua lindo por conta do seu espírito, que precisa ser reafirmado em espaços como esse. Obrigado.
Senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Rosa Fernandes, posteriormente, vereador... Declaração de votos. Para declaração de votos, desculpa. Vereador César Maia. Muito rápido. Agradeço ao vereador Caiado. Eu, como prefeito, por decreto, havia tombado a Escola Frederich. O atual prefeito destombou, cancelando meu decreto. E vem o vereador Caiado e, por lei, na instância maior, garante esse tombamento. Rio de Janeiro está de parabéns. Muito obrigado, vereador. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez eu venho fazer um apelo com relação ao PLC 43 de 2013, que refere-se à definição de parâmetros urbanísticos para a construção do Complexo Hospitalar Federal, conhecido como INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Eles têm um recurso que precisa ser utilizado ainda no exercício de 2013 e está dependendo da aprovação dessa casa para que eles possam efetivamente realizar uma obra tão importante de ampliação de uma unidade fundamental para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Queria pedir ao senhor presidente e ao líder do governo que desse uma atenção especial e que, por favor, presidente, faça a correção da publicação do parecer conjunto, que saiu com data do dia 12 de agosto e deveria ter saído com data do dia 19, porque no dia 12 de agosto a casa estava fechada. Então, pediria que a mesa corrigisse a data da publicação e que nós pudéssemos colocar o mais rápido possível em votação. Muito obrigado. Palavra pela ordem, nobre vereador, doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de abordar um assunto, senhor presidente. Sou de um partido que coloca o homem em primeiro lugar, sou do Partido Social Cristão. E tem sido muito difícil o fato de nós termos uma dificuldade sem tamanho para conseguir a radioterapia para os pacientes com neoplasia. Aqui, isso já foi cogitado, já foi citado, eu já abordei esse tema da tribuna, temos comissões, temos tudo o que é necessário no papel para que isso seja resolvido. Só que as pessoas estão sem poder fazer esse tipo de procedimento que é emergente. Eu acho que nós não podemos deixar que isso continue dessa forma, sem ter uma resposta, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal, porque o fato de eu estar na linha de frente, eu sou médico e estou clinicando ainda, atendo as pessoas porque elas chegam até o meu consultório fazendo essa solicitação de radioterapia e não tem onde fazer. Espera 3 meses, 4 meses, 6 meses para fazer esse tipo de procedimento. Eu acho que está na hora de nós tomarmos alguma medida e eu gostaria de pedir ao presidente desta casa que ajude, não ao vereador Eduardo Moura, mas que ajude a essas pessoas, dentro daquilo que for possível, para que tenhamos uma resposta. O tempo está passando, as pessoas ficam mais sujeitas a ter metástase, as pessoas ficam mais sujeitas a ter um óbito mais rápido, as pessoas ficam sujeitas a perder a sua qualidade de vida. Estou com um caso agora em especial que chega à minha lembrança, de uma neoplasia de boca, de um palato duro, e essa pessoa, eu estou tentando de todo jeito conseguir esse procedimento, a radioterapia, e não estou conseguindo. E eu não tenho que resolver esse problema. Não é o vereador Guaraná que tem que resolver esse problema, não é o vereador César Maia que tem que resolver esse problema. Isso tem que ser uma coisa natural, isso tem que ser uma coisa normal. As pessoas vão morrer por causa disso. E nós estamos tentando de todas as formas
com papel, mas efetivamente não temos resposta para esse tipo de problema. Nós não podemos ficar assistindo a esse tipo de coisa somente com discurso, somente... Tem que ter alguma prática, e nós aqui no Legislativo temos essa oportunidade de fazer isso. Eu peço a todos os companheiros, companheiras, vereadores, vereadoras, que ajudem a pensar uma forma, não uma forma que seja única e exclusivamente informal, mas que seja que nos dê a certeza que daremos solução para esse problema. É muito ruim. Tem coisas que transcendem a tudo, e isso é uma delas. As pessoas estão morrendo com estão tendo uma possibilidade de vida muito menor e com a qualidade de vida prejudicada por causa disso. Então eu apelo aos companheiros, às companheiras, apelo aos vereadores para que ajudem nessa missão, que eu acho que é uma missão que nós temos. Não é uma missão só dos médicos, não é uma missão só do Executivo. Eu acho que o Legislativo tem que entrar nisso, mesmo porque não depende só do Executivo Municipal. Todas as esferas de governo têm que entrar nessa luta aí para a gente dar uma solução. É cômodo a gente chegar, ficar ouvindo o discurso, é cômodo a gente chegar e não ter uma possibilidade de resolver a questão. Não é possível que isso aconteça. Eu acho que nós somos responsáveis por isso também, e nós temos que ter alguma atitude em relação a isso. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 301, de autoria do vereador César Maia, que considera Baku capital de Azerbaijão, na cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o vereador doutor João Ricardo. Eu queria, na realidade, parabenizar o vereador César Maia por essa iniciativa e agradecer, inclusive, a sua intervenção junto à Embaixada do Azerbaijão, para que nós pudéssemos ter a honra de ter participado do Fórum Mundial Humanitário e dizer da responsabilidade que se tem quando se propõe um projeto de lei dessa magnitude, que muitos não entendem, sequer os colegas vereadores, a imprensa, a população, não entendem a expectativa que um projeto desse cria. Veja, Azerbaijão, a administração do país está absolutamente empolgado com esse projeto e sinalizando com investimentos, sinalizando com intercâmbio cultural, intercâmbio econômico. A delegação brasileira foi recebida pelo presidente da República, na qual estava presente nobre vereador César Maia. Então nós não damos a dimensão devida a esse projeto. Eu tenho, da minha autoria, um projeto que irmana a cidade de Kaohsiung, na República da China, de Taiwan, e os chineses aqui foram recebidos pelo prefeito Eduardo Paes, sinalizaram da mesma maneira com o intercâmbio. Esse intercâmbio já existe, nós mandamos os nossos residentes para estudar cirurgia do fígado num dos maiores centros mundiais. Existe o interesse da abertura de uma filial de um banco chinês aqui nessa cidade. Ou seja, as autoridades estrangeiras têm grande interesse em estar presente aqui no nosso desenvolvimento e nós temos que estar presente lá. O Azerbaijão é um país que está a todo vapor e nós não podemos desperdiçar a oportunidade que é agora de sermos amigos, de sermos parceiros dessa gente que nos recebeu imensamente bem, empolgados que estão com esse projeto que agora os novos vereadores aprovaram. Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1169, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que inclui na lei 5.242, 2011, o Centro Esportivo Cultural e Social El Shaddai como de utilidade pública. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1213, 2007, de autoria do vereador Carlos Caiado, que veda o lançamento de esgoto sanitário e seus efluentes na rede coletora de águas pluviais do município do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador
Carlos Caiado. Senhor presidente, solicito o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Proposto adiamento da discussão do projeto por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 27/2013, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Josué Lucas Bravo, empresário, mestre instalado do grau 33º da maçonaria. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. A solicitada a votação nominal pelo vereador Renato Cinco. Que nominal? Está onde? É isso ou 13º? Não está liberado, não. Vereador Átila Nunes, vereador Carlos de Bolsonaro, vereador César Maia, vereador Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Gilberto, Eliseu Kesler, Guaraná, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Marcelo Queiroz, Márcio Garcia, Paulo Messina, professor Washington, Raimon, S. Ferraz, Thiago Carribeiro, Vera Lins e William Coelho. A gente vai encerrar a votação. A gente vai encerrar a votação. Votando 28 senhores vereadores, sim, o projeto foi aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Segue a sua promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 2, 2013, mensagem 4, 2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação de imóvel do patrimônio municipal, ALAI de serviço de eletricidade, SA e define parâmetros urbanísticos. A matéria está em votação, requer de maioria absoluta. Para encaminhar. Para encaminhar, o novo vereador Guaraná. Queria pedir o adiamento por 2 sessões. 3. Tendo sido solicitado pelo vereador Guaraná o adiamento dessa matéria por 2 sessões, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Tramitação ordinária, primeira discussão. Projeto de lei número 1395 de 2012, mensagem 99 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que concede benefícios fiscais ao adquirente de imóveis em péssimo estado de conservação ou em obras paralisadas em estado de estrutura e dá outras providências. Quem parecia? Para encaminhar. A matéria está em votação para encaminhar o vereador Guaraná. Queria pedir o adiamento por 2 sessões. Sido solicitado adiamento por 2 sessões. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1590, 2012, de autoria das comissões Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Educação e Cultura e Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que dispõe sobre o tratamento tributário das fundações de ensino e pesquisa de direito privado, que se refere ao artigo 61 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Para encaminhar.
Matéria requer maioria absoluta para encaminhar ao vereador Júnior da Lucinha. Pedir o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Foi solicitado pelo vereador Júnior da Lucinha adiamento da matéria por 2 sessões. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1620/2003, de autoria do vereador Aloysio Freitas, que declara de interesse social para fins de apropriação um imóvel situado na rua Caxambi, 13ª região administrativa, e da outras providências. O projeto já está em votação, requer a presença de 2/3 para a sua aprovação da matéria. Tem que ser nominal, vereadora. A senhora tem que teclar o seu voto. Os postos de votação já estão liberados. Tem que votar, mas ainda não inválida. Calma aí. A gente vai encerrar a votação. Votando. Quanto deu? Votando 24 senhores vereadores, sim. O voto de Vossa Excelência vota como? Sim. Registrando o voto do vereador Marcelino. 25 senhores vereadores votando, 22 não, 22 sim e 3 não. A matéria não deu quórum para deliberar, mas ela voltará em votação, mas há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1338/2012, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que institui o Sistema Municipal de Desastres de Origem Natural do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Guaraná. Senhor presidente, na última votação o quórum era de 25 vereadores. 25 a gente não pode... 34. Hã? Eram 34, era 2/3. Não, o quórum para votar a matéria, mas o quórum constatado foi 25. Se só tem 25, não pode aprovar nem maioria simples. Tem que fazer uma verificação de quórum anterior. Eu ouvia... Estava lá 21 com 3 mais 1 consignado. Mas deu 25 mesmo assim. Se foram mais de 26, eu retiro minha questão de ordem. Me disseram que foram 25 os votos. Acho que Vossa Excelência... 22 favoráveis, mais 3. Vossa Excelência não votou. 25 votos, aí não pode aprovar nada aqui. Certo? Tem que fazer uma verificação de quórum anterior. Só isso. Aí não votou não, né? Aí fazendo a fala, Vossa Excelência votou. Tinha falado que Vossa Excelência não tinha votado, mas só votou. Seria o 26º, mas Vossa Excelência votou. Tendo sido... A presidência vai proceder à verificação de quórum, sendo a segunda. Solicitar aos vereadores que ficam em sua bancada, em seus assentos. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda bancada. 1, 2... Segunda bancada, 5 senhores vereadores. Terceira bancada. 3, 4, não, 5. Quarta bancada. 3. 3 vereadores. 19 senhores vereadores.
Minha mesa 1 é 20. Vereador, há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Não para votar, mas para discutir há. Inclusive tem uma extraordinária depois de 18 horas, então vamos tentar. O próximo projeto tem que ser, está em votação, tem que ser nominal. Então, de autoria, o projeto número 1338, 2012, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que institui o Sistema Municipal de Desastres de Origem Natural do Rio de Janeiro, da outras providências. Por orientação aqui da assessoria da mesa diretora, a presidente vai conceder uma nova verificação de quórum, sendo a terceira. Se não houver o número suficiente de vereadores para votar uma matéria, a sessão vai ser encerrada. Então, uma nova verificação de quórum, pedir aos vereadores que assinaram o livro, estiveram presentes na sessão, voltem ao plenário para darmos continuidade aos trabalhos. Então, a primeira bancada. Primeira bancada, 5 senhores vereadores. Segunda bancada. 3 senhores vereadores. 4, 5 senhores vereadores. Terceira bancada. 2. 3 senhores vereadores. Quarta bancada. 4 senhores vereadores. Na mesa 1. Presente 18 senhores vereadores. Então, fica constatado que não há como proceder os trabalhos de hoje pela terceira verificação de quórum, não há como ter votação. E a presidente, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para hoje às 18 horas. E 5 minutos. Teremos a seguinte ordem PL 425, 2013, PL 3 e 4 de 2013, 311 de 2012, PDL 34 de 2013, PL 83 de 2013, PDL 17 de 2013, PDL 12 de 2013, 26 de 2013, 38 de 2013, 39 de 2013, 18 de 2013, 28 e 29 de 2013. É PDL? PDL 290, 305, 313 de 2012, 299 de 2012, 293 de 2012, 47 de 2013, 5 de 2013, 315, 320, 321, 310, todos de 2012, 298 de 2012. PL 13, 38 de 2012. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passe a ordem do dia. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 290/2012, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao empresário José de Souza e Silva, presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro. Vereadores aprovam em discussão a matéria. Não havendo quem não queira discutir, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensado a redação final, segue a sua promulgação. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 26/2013, de autoria do vereador Jorge Felipe, concede o título de cidadã honorário do município do Rio de Janeiro a Maria Conceição da Hora Gonçalves Coelho. Gonçalves Coelho. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a sua promulgação. Tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 38/2013, de autoria do vereador Jorge Felipe, concede o título de cidadão honorário
do município do Rio de Janeiro, a Hugo Enéas Salome. Projeto em discussão. Não haver o vereador querer discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E sido dispensado, a redação final segue a promulgação. Tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 39 de 2013, de autoria do vereador Jorge Felipe, concede o título do cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Antônio Augusto de Souza Coelho. Em discussão a matéria, não havendo quem discutir a matéria, encerrada a discussão e votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a sua promulgação. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1330, em votação, projeto 1338, 2012, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que institui o Sistema Municipal de Desastres de Origem Natural do Rio de Janeiro e da outras providências. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Pela ordem, nova vereadora Rosa Fernandes. Só para esclarecer, senhor presidente, essa sessão não era para título? Vereadora, o combinado anteriormente Então, era... aqui o que é combinado não vale, é Mas isso? foi anunciado na sessão anterior a pauta. E nenhum dos vereadores se pronunciaram. Porque a quanto gente isso. acreditou naquilo que foi combinado. Só para entender, porque Não, eu tá fiz bom. uma proposta anterior, na sessão anterior, de inclusão do projeto do INCA, e o senhor presidente disse que não deveria, porque a sessão seria de títulos. E eu acreditei. Quer dizer, Bem, não mas- pode ter dois pesos e duas medidas. O que vale para um, vale para outro. Não pode ser dessa maneira. Foi aprovado. Independente da autoria do meu amigo vereador, mas isso é um desrespeito com quem vem para cá, pergunta, questiona, quer colocar um projeto em pauta e não pode, porque é só para título. Essa casa precisa ter rumo e precisa levar com responsabilidade e seriedade aquilo que está se propondo a fazer. Não pode fazer uma sessão de títulos e enfia no meio da pauta outros projetos. Independente do mérito do projeto, que o projeto vereador é um projeto que não traz nenhum problema. Mas eu tinha interesse de colocar um outro projeto. Por que não pode? Como é que é isso? Como é que a gente deixa de votar um projeto que é importante para a cidade como um todo, que é o projeto do Instituto Nacional do Câncer, que é fundamental e está correndo prazo? Não pode botar um projeto desse que é importante? E pode botar qualquer outro? Vamos ter nominal agora para todos os projetos aqui. Não vai votar mais nenhum. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 83 de 2013, de autoria do vereador Eduardão, que altera a lei número 5.146 de 2010, para incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o dia da prevenção ao papiloma, vírus humanos, a HPV e câncer do colo do útero e da outras providências. A matéria pendente de pareceres. Comissão de Administração. Convido o vereador Eduardão para emitir parecer. Vereador, o presidente refaz a fala. Vossa Excelência é o autor. Tem que ser outro vereador para dar o parecer. Convido a vereadora Leila do Flamengo a emitir parecer. Favorável. Parecer favorável. Comissão de Higiene e Saúde. Pela ordem. Vereadora Átila Nunes. Favorável, presidente. Favorável. Não havendo... Pela ordem. Com a palavra pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Peço adiamento por 2 sessões. O presidente submete ao plenário o adiamento da matéria por 2 sessões. Vereadores que aprovam,
Permaneça como estão. Aprovado. Ter sido constatado pedido nominal. Nominal, vereador? Ou pela ordem? Não, presidente, não foi pedido nominal, foi pedido adiamento da sessão e concordando com a vereadora Rosa Fernandes. Só um minuto, por favor. Porque o vereador Eduardo Moura levantou a mão na hora que eu estava lendo. Ah, tá. Vou deixar o vereador Eduardão Quero só saber se o vereador... Verificação de quórum, vereador. Não, só pediu nominal? Não. Então foi aprovado a solicitação da vereadora Rosa. Então, a presidência solicita aos seus vereadores que fiquem nos seus assentos para ser conferida a verificação de quórum. Primeira bancada. Primeira bancada, 7 senhores vereadores. Segunda bancada. Três senhores vereadores. Terceira bancada. Três senhores vereadores. Quarta bancada. Mais três. E mesa 1. Mesa 2. 18 senhores vereadores. Acordo para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação, não, pela ordem, o vereador João Ricardo. Eu quero concordar realmente com a vereadora Rosa Fernandes nesse comentário. Agora, eu só quero dizer o seguinte, que o regimento tem diversas facetas para que a gente atravanque todas as pautas possíveis e imagináveis. E eu acho que os vereadores de todas as vertentes, de todas as tendências, estão usando esses artifícios que são regimentais para atravancar. Dizer que essa legislatura realmente, se a gente deixar, vai passar em branco. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 425, 2013, autoria do vereador Átila Nunes, que declara patrimônio cultural do povo carioca os Ogães. Com a palavra pela ordem, o novo vereador Guaraná. Guaraná. Vereador Guaraná, o senhor pediu pela ordem, dispensa ou continua? Senhor presidente, vereador Caiado, é só para tentar... Pela ordem. Para tentar esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, a questão do vereador Eduardão, que assim, o que ele queria era verificação nominal da votação do pedido de adiamento. Foi o que ele me esclareceu aqui, só para tirar dúvidas, seria bom a gente ver. Vereador, eu perguntei por 3 vezes ao novo vereador. Entendi. Não, só para ficar claro. Ficou... Tá bom. Pela ordem. A primeira coisa. A segunda questão é o seguinte, com relação à votação, à pauta de votação dessa sessão, eu queria primeiro dizer que concordo com a vereadora Rosa Fernandes no quesito do que foi combinado, mas a gente tem que ter o cuidado de verificar. Primeiro, a pauta dessa sessão extraordinária foi lida por Vossa Excelência para todo o plenário aqui. Então, todo mundo sabia o que constaria da pauta. Além do mais, a pauta está impressa e disponível para todo mundo, né? Então, a gente aprovou um projeto de maioria simples e apareceu depois da aprovação do projeto de maioria simples essa questão. Então, só pedir para quem reclama, para ficar sempre atento, na hora que é divulgada a pauta, que é essa hora da gente reclamar se tem alguma coisa indevida ali dentro, diferente de alguma coisa combinada. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Peço adiamento por uma sessão. Tendo sido solicitado pela vereadora Rosa Fernandes, adiamento da matéria por uma sessão, submete a plenário. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Ter sido nominal, solicitado nominal pelo vereador Átila Nunes. Eu pedi nominal pelo vereador. Pela ordem. Projeto do Executivo. Pô. Eu acho que é. De quem é? Do Rafael? Ah, não, é teu? Do Átila? Pode?
A gente vai encerrar a votação. A gente encerra a votação, votando 16 senhores vereadores. 16 senhores vereadores, sim 3, não 13. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos do dia de hoje. Antes de encerrar, convoco a sessão ordinária para amanhã às 14 horas.